Agora nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar e pedir que Deus aquiete o nosso coração. E de acordo com a Bíblia, você só vai ter essa paz de verdade se você entregar e se você agradecer ao Senhor e deixar nas mãos do Senhor tudo que é para deixar. Não tome de volta o seu problema, tá ok? Eu falo isso porque tem muitas pessoas que oram, mas passa 5 minutos, a pessoa volta a se preocupar com aquilo. E aí quando alguém chegar para você agora, depois dessa oração, você vai dizer: esse problema não é meu mais. Eu não vou me preocupar mais com esse problema. Eu vou simplesmente agradecer ao Senhor, porque Ele está cuidando disso para mim. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e agora nós vamos orar. Nós vamos buscar ao Senhor e pedir que Deus fale conosco, aquiete o nosso coração. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, por este momento tão precioso, tão especial. Ó Deus, muitas vezes nós nos cansamos e ficamos sobrecarregados porque não buscamos ao Senhor, não oramos, não entregamos como deveríamos. Mas neste momento, Pai, nós vamos praticar a Tua palavra, que diz que devemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, muitas vezes temos vivido uma correria tremenda, correndo de um lado para o outro e esquecendo da importância do descanso. Pai, as tarefas, as obrigações são tão grandes que a gente se sente no direito, Pai, de fazer tudo com a força do nosso braço, porque a gente pensa assim: se a gente não colocar a mão, tudo vai ser em vão. Mas é mentira, Senhor. Muitas vezes o diabo vem nos aprisionando, porque é o Senhor quem tem que colocar a mão, é o Senhor quem tem que defender a nossa causa. Pai, quantos agora estão sofrendo por causa dos filhos, por causa do esposo, da esposa? Quantos agora estão atribulados porque não têm dinheiro para pagar as contas, estão endividados? Senhor, mostra-nos, ó Deus, que não adianta ficarmos desesperados. Precisamos confiar em Ti, na Tua misericórdia. E, Senhor, eu creio que o Senhor vai nos dar a direção. Eu oro, meu Pai, neste momento por este homem e esta mulher que estão atribulados, que eles consigam ter paz de espírito, luz na sua mente. Ilumina, Senhor, esses caminhos, Pai. Essa família que está toda perturbada, Pai, por causa de doença, por causa de finanças, problemas de relacionamento, falta de perdão. Ó Jesus, só o Senhor pode nos dar a verdadeira paz, que excede todo o entendimento. Pai, neste momento nós oramos e te pedimos, Senhor, derrama da Tua graça, Senhor. Tira de nós todo o peso, Pai, toda a opressão. Quantos agora, meu Pai, estão atribulados, Pai, não estão conseguindo encontrar equilíbrio no trabalho, no descanso, na família. Quantos agora, Pai, têm agido com falta de paciência, têm magoado e ferido pessoas porque estão tristes consigo mesmos. Elas estão insatisfeitas, infelizes e com isso estão ferindo e magoando outras pessoas. Senhor, não nos deixe cair nesse erro, Pai. Não deixe a gente, Pai, destruir relacionamentos, prejudicar a nossa própria vida. Queremos, meu Pai, a Tua presença acima de tudo e que o Senhor nos dê domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Ó Senhor, eu estendo as minhas mãos agora e eu abençoo este homem e esta mulher que tem orado comigo diariamente e tem Te buscado. Pai, não deixe eles desistirem dessa corrente de fé, de oração, mas que o Senhor sustente, Pai, a cada um. É a Tua palavra que nos dá renovo, que nos dá ânimo para seguir em frente. E nós não queremos mais, Senhor, viver debaixo de um jugo de escravidão do pecado. Não queremos ser escravos de ninguém e de nada neste mundo. Jesus nos libertou e nós queremos, meu Pai, ficar livres também da preocupação, do medo e da ansiedade. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler um versículo que está no Salmo 127, o versículo 1 e o versículo 2. Preste atenção. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Glória a Deus. Em outra versão, irmãos, está escrito que o Senhor dá enquanto nós dormimos. Ou seja, enquanto nós descansamos, confiamos no Senhor, Ele acrescenta na nossa vida, Ele responde orações, Ele nos guarda do maligno. Então deixa eu te perguntar uma coisa.
Você já parou para pensar no quanto nós estamos ocupados todos os dias? Pode ser que agora mesmo você está aqui assistindo esse vídeo e fazendo alguma tarefa em sua casa ou no trabalho. Ou então você está ouvindo a minha voz, mas a sua cabeça está nas várias coisas que você precisa resolver. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque nós vivemos em uma sociedade que valoriza a produtividade acima de tudo. E ela sempre critica aqueles que não seguem essa regra. Teve uma época que eu estava visitando algumas empresas, orando, evangelizando, e eu me deparava muito com funcionários desanimados, cabisbaixos, porque muitas vezes eles são cobrados por resultados, sabe? Isso é cansativo, isso é frustrante. Imagine uma pessoa que fica o tempo todo com medo de ser mandado embora, porque não está conseguindo ter resultado. E assim é o mundo em que nós vivemos. E por mais que a gente dê o nosso melhor, muitas vezes as pessoas não reconhecem isso. E esses dias eu estava conversando também com um irmão que tinha sido demitido de uma fábrica em que ele trabalhava, porque o filho dele tinha nascido e ele não podia fazer tantas horas extras à noite como seu chefe queria. Ele precisava ajudar a esposa com o bebê e acabou ficando desempregado. Irmãos, aquilo para ele foi terrível. Foi uma notícia que abalou toda a família. Então a verdade é que nós muitas vezes somos obrigados, seja pela sociedade ou por nós mesmos, a correr o tempo todo. Porque a gente acha que somente assim nós seremos bem-sucedidos e conquistaremos nossos objetivos. Não é verdade? Quantas vezes você olha para a sua carteira, para a conta no banco e você pensa, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer um novo serviço, eu preciso fazer um bico ali, eu preciso ter um segundo emprego. Porque muitas vezes não sobra o dinheiro. Só que, irmãos, nós também não podemos nos desgastar ao ponto de sacrificar a nossa saúde e a nossa família e principalmente o nosso relacionamento com Deus. Quantas pessoas hoje trabalham tanto que elas não têm tempo para buscar ao Senhor? Às vezes o momento de oração aqui que nós fazemos, que dura alguns minutos, para a pessoa parece que é uma eternidade. E a pessoa coloca na velocidade 2 vezes, seja no WhatsApp também, a pessoa não tem tempo para nada. Irmãos, nós precisamos entender que é no descanso que Deus faz acontecer. Enquanto você colocar a mão, Deus não colocará dele. Deus muitas vezes fica esperando nós descansarmos no Senhor, confiarmos nele para que ele trabalhe em nosso favor. Amém? Nesse versículo que eu li para você está escrito que se Deus não for o construtor da casa, vai ser inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não for o vigia da cidade, vai ser inútil colocar sentinelas, ou seja, guardas para protegê-la. E será inútil também levantarmos cedo e dormirmos tarde, trabalhando arduamente pelo alimento, porque é o Senhor quem acrescenta na nossa vida. Amém? Você está entendendo essa mensagem? Escreva aqui nos comentários: Pastor, Deus está falando comigo. Pastor, eu preciso dessa mensagem. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente lê o livro de Gênesis, nós percebemos que até mesmo Deus, depois de 6 dias de trabalho, criando o universo, criando a natureza, toda a terra, o Senhor tirou um dia para o descanso, para nos dar o exemplo. E no 7º dia o Senhor descansou de todo o trabalho que Ele tinha feito. Agora me diga uma coisa, se até o Deus Todo-Poderoso, Ele fez uma pausa de trabalho, depois do trabalho, quem somos nós para ignorarmos a necessidade de descanso? Quem somos nós para acharmos que podemos acrescentar um dia que seja a nossa vida, 1 minuto que seja? Irmãos, nós precisamos olhar também para Jesus, porque quando vemos o ministério dele, a maneira como ele trabalhava, como ele agia, nos mostra que muitas vezes Jesus, apesar da demanda, apesar da quantidade de pessoas que ele atendia, ele sempre retirava um momento para o descanso. E um exemplo muito conhecido disso é quando ele estava no barco com os discípulos e uma grande tempestade se formou. E enquanto os discípulos estavam ali apavorados porque veio uma tempestade, Jesus estava dormindo calmamente. Ele estava em paz, ele estava no meio do caos, descansando no Senhor. Glória a Deus. E assim como Jesus, nós também precisamos descansar, precisamos recarregar nossas energias. Eu sei que muitas vezes você está sofrendo, não é nem por causa do trabalho, mas é por causa de alguma notícia que a sua família recebeu, algo que tirou a sua paz, algo que veio como uma bomba no meio da sua casa, sabe? Sabe aquela notícia que abala todo mundo? Isso causa um desgaste muito grande, físico também. E aí a gente tem que vigiar,
a gente tem que tomar cuidado para não desesperarmos, assim como os discípulos, porque o desespero não leva a nada. Ele muitas vezes é o território de Satanás, porque o inimigo sabe que quando você está desesperado, você faz besteira, você toma decisões erradas. Você vai correndo no banco e faz um empréstimo que não podia. Você vai correndo em vários hospitais, paga consultas, uma atrás da outra, sendo que não tinha talvez necessidade. É no momento do desespero que as pessoas se deitam umas com as outras para suprir suas carências, envolvem em relacionamentos que não são de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, aquiete o seu coração. A palavra do Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Você tem que entender que Deus é aquele que trabalha em seu favor. E no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz que enquanto nós esperamos no Senhor, Ele trabalha em nosso favor. Guarde essa lição hoje. Eu senti muito forte aqui no meu coração que muitos de vocês estão atribulados, ansiosos, preocupados. E com isso você não tem saído do lugar. É como se você estivesse naquela cadeira de balanço. Você pensa que está em movimento, mas você não saiu do lugar. Tá ok? Então fique muito atento, porque isso pode te adoecer. Quantas pessoas estão envolvidas no trabalho, nos estudos, nas tarefas de casa, e aí elas se esquecem de cuidar de si mesmas. Não vão numa academia, não fazem o exercício, se alimentam muito mal, e aí chega um momento que a conta chega. E a pessoa paga um alto preço às vezes na sua saúde, e eu não desejo que isso aconteça com você, tá bom? Tome muito cuidado. Eu quero te contar um testemunho rápido meu, e eu tenho certeza que vai te edificar. Eu me lembro uma vez que eu estava envolvido num projeto muito importante, já faz mais de um ano, e eu estava concluindo o meu livro Quebrando Ciclos. Eu estava tão focado nesse livro que eu dediquei muito tempo nele, muita energia, porque eu queria garantir que ele sairia perfeito. Eu queria citar todos os exemplos que eu recebi durante a minha caminhada, eu queria contar histórias de pessoas que superaram os ciclos destrutivos na vida delas. Irmãos, e aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a entrar nesse ciclo. Eu comecei a me desgastar muito e não saía do lugar. Parecia que eu não estava tendo novas ideias. Parecia que eu precisava ler o livro do começo até o fim para eu entender se as peças estavam se encaixando. Mas eu vou resumir para você. Eu decidi buscar ao Senhor. Eu comecei a falar, Senhor, eu entrego nas tuas mãos esse livro. Foi o Senhor quem colocou no meu coração o desejo de escrever esse livro. Então eu vou descansar a partir de hoje. E louvado seja o nome do Senhor. Quando eu entreguei de verdade aquela preocupação, aquele desejo, sabe? Deus, Ele pegou e Deus fez muito mais do que eu imaginava. E o livro ficou exatamente como eu queria que ficasse. E esse livro, irmãos, tem sido uma bênção. Tanto é que milhares de pessoas já comentaram comigo, pastor, a minha vida mudou com esse livro. Glória a Deus. Então, irmãos, eu contei aqui da minha história, mas eu sei que você tem a sua também. Momentos em que você tem tanto desejo de concluir algo, você deseja às vezes fazer algo que é bom, mas está te prejudicando. E a palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 3, que existe um tempo para todas as coisas. Há um tempo para trabalhar, um tempo para descansar. E o descanso, irmãos, não é um luxo. Eu sei que para quem trabalha muito, às vezes deitar meia hora depois do almoço, às vezes ter um momento de descanso prolongado, pode parecer que você está vagabundando, sabe? Pode parecer que você está relaxando, mas não é. É necessário termos um momento de descanso. E nós vamos analisar também a história de Marta e Maria. A Bíblia fala que Jesus foi na casa delas e Marta ficou toda preocupada em atender bem Jesus. Ela foi lá, preparou um bolo, arrumou a casa, enquanto Maria ficou aos pés do Senhor Jesus. E enquanto ela ficava ali aprendendo do Senhor, porque era um momento especial, era um momento único, Jesus vira para Marta e diz, Marta, Marta, você anda preocupada e ansiosa com muitas coisas, sendo que somente uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e dela não lhe será tirada. Amém? Então, irmãos, essa história é um grande exemplo de como às vezes a gente se deixa consumir pelas obrigações e a gente esquece de dedicar um tempo para a família e principalmente para aprender mais do Senhor Jesus, para estar na presença do Senhor. E Maria foi inteligente, ela pensou, Jesus não vai estar aqui o tempo todo, eu preciso me alimentar dele, eu preciso aprender com ele, glória a Deus. Mas eu sei que muitas vezes você é como Marta,
Você está tão ansiosa, tão preocupada, com tantas coisas a resolver. E aí você não deixa o seu coração ser preenchido com a presença do Senhor. Por isso eu creio que essa mensagem de hoje é para vocês